Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus fiel, acima das circunstâncias eu sei que o meu Deus é fiel, acima da pandemia eu sei que o meu Deus é fiel. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. O Senhor é fiel em cumprir a tua palavra. O Senhor é fiel em estar sempre conosco e nunca nos abandonar. O Senhor é fiel em ter enviado o seu próprio Filho para pagar o preço de morte de cruz, para que nós pudéssemos ter um livre acesso a Ti, para que nós pudéssemos experimentar um pouco da vida abundante e da vida eterna que o Senhor tem para nós. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor é fiel. Nós é que não somos fiéis, mas pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a sermos fiéis, a sermos comprometidos com a causa do reino, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com o fluir do Teu Espírito Santo, da Tua graça e do Teu amor, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e porque nós podemos Te seguir como exemplo, porque nós somos falhos, mas o Senhor é fiel e nunca deixará de ser fiel, Pai. Te agradecemos e Te louvamos, Pai, orando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Estamos hoje entrando em segunda epístola aos Tessalonicenses. É uma continuação da última devocional, do último estudo, né? Porque o primeiro estudo era a primeira Tessalonicense, primeira carta, ou primeira epístola de Tessalonicense. Então a introdução
ela vai ser muito curta, porque, na verdade, toda a introdução aos Tessalonicenses está ali na primeira carta, não vai mudar para onde vai, que Tessalônica era um lugar importante, que fica na Macedônia, na Grécia. Então, assim, todas essas coisas estão embutidas lá no estudo do primeiro Tessalonicenses. Eu só vou falar algumas coisas a mais que podem ser acrescentadas para introduzir essa carta, né? Para a gente poder entrar nessa carta. Essa carta também é um pouco mais curta, tem 3 capítulos, e a gente só vai ver esses 3 capítulos mesmo hoje, né? E mesmo assim tem que ver se vai dar tempo, né? Mas acho que hoje vai ser um pouco mais leve, mesmo porque o negócio está começando a ficar pesado. Vamos lá. A carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita em Coríntios, as duas, tanto a primeira como a segunda. Foi escrito em Coríntios e está embutido ali em Atos capítulo 18, versículo 11, que fala que Paulo estava escrevendo e trazendo palavras para as igrejas, né? Depois da primeira carta, como eu falei no estudo da primeira carta, Paulo, na verdade, estava muito contente com a igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica, ela estava apresentando-se como uma igreja amadurecida, estava apresentando como uma igreja que ouviu a palavra, recebeu a palavra com fé, entendeu o evangelho do Senhor Jesus, decidiu e se comprometeu pelo evangelho do Senhor Jesus e estava dando frutos, né? Porque a palavra está sendo proclamada. Então, assim, a gente lê a primeira carta de Tessalonicenses, é muito, muito gostoso de ler Tessalonicenses, porque eu acho que, de uma certa maneira, Tessalonicenses massageia o ego, né? Então, assim, se você quer ouvir que você está sendo uma igreja boa, lê Tessalonicenses, né? Poxa, que bom, né? Você está sendo perseverante, você está lutando aí o evangelho, você está buscando do Senhor, né? A gente ouve tantas notícias boas de vocês, vivam para agradar a Deus. Ele não fala para fazer alguma coisa, mas fala para continuar fazendo o que vocês estão fazendo, né? Interessante isso, né? Então, assim, nessa primeira carta, mas a segunda carta, o que acontece? Depois da primeira carta, começou a vir muitas perseguições em contra os cristãos de Tessalonicenses, né? E eu acredito que essas perseguições, elas são muito, muito difíceis de se enfrentar, né? E a motivação dessa segunda carta aos Tessalonicenses, então, foi ele tem um teor de encorajamento, ele tem um teor de exortação, mas ele também tem um teor também de ensino, por conta da primeira carta, que acho que Paulo falou na primeira carta sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, sobre o dia do Senhor, e muita coisa se confunde nessa história, né? Então, assim, não precisa ficar preocupado. Você fala assim, nossa, eu não entendo esse negócio de fim do mundo, não entendo esse negócio da escatologia, não entendo esse negócio da volta de Jesus Cristo. Se nem eles entendiam, com o próprio Paulo explicando, então, assim, quem somos nós para entender isso tudo com a maior clareza do planeta Terra, né? Então, assim, fique tranquilo, você não precisa saber de tudo, você não precisa ser conhecedor de todas as linhas escatológicas do final dos tempos, os tempos apocalípticos, não precisa. Você precisa saber que isso é importante, você precisa saber que isso é algo que vai acontecer, a segunda vinda de Jesus vai acontecer, mas aí Paulo ele traz algumas exortações aqui e correções em relação aos ensinos proféticos da vinda do Senhor Jesus, né? Então são isso. Então as razões dessa carta são 3, né? Existem 3 razões básicas para essa carta da segunda carta de Tessalonicenses. A primeira seria o encorajamento às perseguições, que está no capítulo 1, versículo 3 a 12, claro que está embutido em mais coisas aqui, basicamente no capítulo 1, de 3 a 12. A segunda parte seria as confusões sobre a volta do Senhor, né? Essas confusões Paulo vai tentar
dá uma esclarecida, dá uma direcionada, do capítulo 2, de 1 a 15. E finalmente o terceiro ponto, a terceira razão da carta, seria uma palavra, uma exortação aos desobedientes aos mandamentos divinos, né? Algumas pessoas estavam em desobediência aos mandamentos, e aí Paulo traz uma palavra de exortação para eles, que está no capítulo 3, de 6 a 15. Então, olhando para essas razões, a gente já entende os temas que estão sendo trabalhados aqui na segunda carta de Tessalonicenses. Primeiro, ele vai trazer um material profético sobre o dia do Senhor. É um material profético, a gente pode usar esse material que Paulo está ensinando os Tessalonicenses, a gente pode usar isso como recurso para poder ensinar, para poder aprender, para poder ser referência para as nossas vidas. Outra referência, outro tema que a gente vai entender, assim, eu falei para vocês que a primeira carta era canônica no sentido de ser algo que é uma referência que dirige as nossas vidas cristãs em cima de uma linha imutável, de uma verdade absoluta da vida cristã. Continua sendo na carta de Tessalonicenses, mas a carta de Tessalonicenses tem um conteúdo ainda mais pastoral do que canônico, né? É mais pastoral do que canônico. Não é só canônico no sentido de trazer as verdades absolutas, mas ele também é pastoral no sentido de cuidar das pessoas, de preservar a vida das pessoas, de alertar sobre os erros, de instruir sobre coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento e andamento da vida cristã, né? E por último, um tema importante aqui a ser falado é como manter a igreja saudável. Então, se você olhar a segunda carta de Tessalonicenses, vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre como manter a igreja saudável, como um testemunho efetivo, com uma sã escatologia, uma escatologia saudável, né? Porque existe uma escatologia patológica, pessoal. É o que a gente chama de paranoia do final dos tempos, sabe? Tem gente que vive assim, vai acabar o mundo, ai, nossa, meu Deus, os gafanhotos da Argentina estão vindo para São Paulo, não, a pandemia é o sinal do final dos tempos, não, o Lula é o anticristo, sabe, pessoal? Você começa a inventar um monte de coisa e você começa a pegar fake news no Instagram e no Facebook e você começa a acreditar em tudo que as pessoas começam a falar por aí, né? E aí você entra numa paranoia, você entra numa escatologia doente. E Paulo está aqui trazendo para a gente, está querendo que a gente possa viver com moderação e viver uma escatologia saudável e não uma escatologia patológica e paranoica. E a outra coisa que mantém a igreja saudável é a questão da obediência à verdade, obediência à palavra de Deus, e é algo que a gente precisa prestar atenção nas nossas vidas e viver conforme tudo isso, tá? Então o esboço da segunda carta de Tessalonicenses é dividido em 5 partes. Basicamente são 3, mas ele coloca 5 partes porque ele inclui a saudação e no final a bênção. Mas basicamente o esboço é primeiro a saudação do capítulo 1, de 1 a 2. A segunda parte é o consolo de Paulo pela aflição da perseguição dos Tessalonicenses, capítulo 1, de 3 a 12. Depois a terceira parte seria a correção quanto aos erros proféticos, que é o capítulo 2 inteiro. E aí a quarta parte seria a preocupação de Paulo pela igreja, do capítulo 3, versículo 1 a 15, terminando com a bênção nos últimos versículos, né? Então esse é o esboço e a gente vai caminhar conforme o esboço colocado aqui. Vamos lá. A primeira parte, então, é a saudação, e a gente sempre fala da saudação. Paulo sempre usa a graça e a paz nessa saudação. E também lembrando que as cartas de Paulo, muitas delas elas são redigidas na primeira pessoa do plural, no nós, né? Não porque Timóteo e Silas também escreveram, mas porque eles concordavam com Paulo nas suas cartas, é por isso que Paulo escreve o nós. Lembrando que Silvano não é uma personagem nova na nossa história,
mas Silvano é o nome latim do Silas, né? Porque alguém pode falar assim, poxa vida, quem é Silvano, né? Nem sabia que tinha um Silvano aqui, né? Mas o Silvano é o Silas. Então a gente começa no versículo 3 em diante, falando sobre o consolo de Paulo pela aflição. E eu começo dizendo para vocês, né, pessoal, que na nossa vida cristã, nós temos que ser consolo para os nossos irmãos, sim. Quando eles passam por dificuldade, é importante o nosso encorajamento, a nossa exortação, nosso apoio a essas pessoas que sofrem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nem sempre o apoio é através de palavras. Às vezes o apoio é através da sua oração lá da sua casa mesmo. Às vezes o apoio é só estar junto sem falar nada. Você lembra quando a gente lê o livro de Jó? Quando a gente lê o livro de Jó, Jó passou, claro, não tem quase, assim, claro que as pessoas passam por dificuldades, mas Jó passou por uma dificuldade, assim, gigantesca na vida dele, né? E aí, quando os amigos de Jó chegaram, foi interessante. Jó já estava sem todos os seus bens, sem a sua saúde, com a sua mulher atacando, né, perdeu todos os seus filhos, e aí ele estava no chão, se coçando com cacos de pedra, de telha, né, e os amigos do Jó chegam. E é interessante que quando os amigos do Jó chegam, a primeira coisa que eles fazem é sentar com o Jó e chorar durante 7 dias. E eu acho que essa foi a melhor parte dos amigos de Jó. Porque assim, o resto foi só atrapalhar, né? Mas tudo bem. O que eu penso é que muitas vezes o nosso encorajamento é estar perto da pessoa. Você não precisa falar nada. Às vezes o que a gente fala, ao invés de ajudar, atrapalha, né? A gente quer falar alguma coisa e não sabe o que falar, né? Quando a gente vai no enterro, fica aquele clima de o que que eu falo, o que que eu falo. Fala nada. Às vezes é melhor você não falar nada, né? A sua presença, ela ajuda mais, às vezes, do que você tentar corrigir e resolver alguma coisa. Eu fui no enterro uma vez que chegou na hora de cumprimentar lá, dois caras começaram a brigar. Os dois eram médicos. E um começou a falar assim, foi você que fez isso, é por causa de você. Então, assim, tipo assim, não é o momento para você ficar resolvendo coisa, é o momento de você estar lá para apoiar a pessoa, né? Geralmente em tempos normais a gente fala assim, vai lá e dá um abraço na pessoa. Mas hoje dar abraço é quase uma arma, né? Então assim, a gente tem que tomar... Já não dá para falar assim, vai lá e dá um abraço tão facilmente como a gente falava antigamente, né? Então assim, o abraço hoje é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A vontade de abraçar, né? A nossa igreja é uma igreja que abraça demais, né? Eu, assim, uma característica que eu tenho, que eu sempre tive na minha vida ministerial é o abraço. Acho que é porque eu vivi isolado no Amazonas durante tanto tempo, né? Então, assim, quando eu via alguém, eu já abraçava, mas é um abraço com vontade mesmo, sabe? Não é aquele abraço de, tá bom, vai, deixa eu abraçar, porque todo mundo tá abraçando, não. É um abraço de verdade mesmo, porque eu gosto da pessoa e como eu vivi muito tempo na solidão do Amazonas, então assim, quando eu vejo pessoas que eu amo, eu abraço de verdade, né? Então assim, eu acho que a gente tem essa cultura, mas assim, a pandemia fez com que a gente voltasse à era medieval asiática de cumprimentar abaixando a cabeça e fazendo assim de longe. Muito triste, né? Porque eu gosto demais de abraçar. Mas vamos lá, então, esse consolo de Paulo ele está dividido em duas partes. A primeira parte é a parte do encorajamento e a segunda parte é a parte da exortação. A parte do encorajamento está no versículo 3 e 4, que diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando, né? Então, assim, essa palavra de encorajamento é assim, é interessante, né, que o encorajamento é um elogio sincero
e verdadeiro que uma pessoa faz para outra, né? E como é importante esses elogios, como é importante esse feedback das pessoas quanto àquilo que a gente está fazendo, a nossa luta, a nossa perseverança no Evangelho, a nossa dedicação, a nossa força que a gente faz para buscar do Senhor. Tudo isso é um encorajamento para nós, né? Existe uma coisa chamada as rosas do encorajamento. Já ouviu falar nas rosas do encorajamento? As rosas do encorajamento são aquelas palavras que as pessoas trazem no dia do funeral da pessoa, né? Lá no funeral, uma pessoa morre, aí todo mundo vai no enterro, né? Aí chega lá no enterro, começam as rosas do encorajamento. As pessoas começam a pegar a palavra e o microfone e falam assim: puxa, essa pessoa era tão esforçada, essa pessoa me ajudou, essa pessoa se dedicou, essa pessoa deu um exemplo muito grande, essa pessoa... Mas o único problema, pessoal, é que essa pessoa tá lá no caixão. Tipo assim, o que você vai ajudar essa pessoa agora? Você entende? Tipo, as rosas do encorajamento são palavras que você entrega na hora errada, né? Não é palavras de bajulação. Eu acho, pra mim, assim, não serve rosas de encorajamento. É claro que no funeral a gente vai lembrar das coisas boas que essa pessoa fez, claro. É lógico que a gente vai fazer isso. Mas eu acredito que o encorajamento, eu acho que tem que ser em vida. O encorajamento é quando a gente olha um para o outro e a gente vê a dedicação de cada um, o esforço de cada um, a gente vê o amor que a pessoa tem pela obra de Cristo, a dedicação que essa pessoa tem pelas pessoas, né? E tudo isso, na verdade, encoraja tanto a pessoa que está sendo elogiada, como a pessoa que está falando, lembrando dessas coisas, né? Eu tenho uma amiga que por muito tempo ela não elogiava os seus filhos, né? Ela não conseguia elogiar os seus filhos, falar, como você tá bonito, como você jogou bem, como sua letra é bonita. Ela não conseguia elogiar, e ela foi fazer uma terapia, e na terapia a psicóloga falou para ela assim: como que o seu pai te elogiava? Daí ela parou para pensar e falou assim: nossa, meu pai nunca me elogiou. É sério, daí a psicóloga falou assim: vai lá perguntar pro seu pai por que seu pai nunca te elogiou. E aí ela foi até o pai dela e chegou no pai dela e falou: pai, deixa eu fazer uma pergunta, claro. Por que você nunca me elogia? Aí o pai dessa minha amiga coreana, ela disse o seguinte: porque o que está certo eu não preciso falar, eu só preciso te falar o que está errado. Olha a frase desse pai. O que está certo eu não preciso falar, só preciso falar o que está errado. Pessoal, pensa na dor que essa minha amiga teve quando ela entendeu por que o pai dela não elogia, né? O pai dela, de uma certa maneira, eu acho que isso não é uma simples falha, mas assim, esse cara também foi educado assim. O pai dele também fez isso com ele, você entendeu? E aí que eu penso que isso é tipo uma maldição hereditária. Isso é uma corrente de maldição que você vai jogando de geração em geração, né? E eu entendo que a gente precisa quebrar, em nome de Jesus, a gente precisa quebrar essa corrente e a gente precisa mudar essa atitude. E essa minha amiga, quando ela me disse isso, ela falou assim: Joel, eu orei a Deus para que quebrasse essa corrente, e eu não quero ser assim, eu quero elogiar os meus filhos, eu quero incentivar, eu quero encorajar meus filhos em tudo que eles fazem. E aí a gente orou junto e ela realmente mudou o comportamento dela com seus filhos, e ela olha para eles e ela encoraja eles, e ela elogia eles, ela tá sempre apoiando e indo para as apresentações e tira foto e faz um monte de quadro. É uma coisa muito interessante. E o mais incrível, né, pessoal, que depois de um tempo, essa minha amiga, ela teve uma terceira filha, um temporão, sabe? Depois de muito tempo nasceu um temporão. E aí essa menina nasceu com problema auditivo. Olha que interessante. O elogio que ela dava em palavras não servia mais para essa filha dela que tinha problemas auditivos. E aí ela teve que
melhorar e criar outras alternativas para poder elogiar a filha, para mostrar o apoio que ela tinha para a filha com problemas auditivos. Né? Então, pessoal, quando Paulo, aqui nesse texto, ele fala assim, nós temos que agradecer ao Senhor pela fé que vocês têm, que cresce cada vez mais. É um elogio para as pessoas. Falar assim, olha, a fé de vocês cresce cada vez mais. Né? E aí ele ainda fala assim, nos gloriamos entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês. A perseverança que vocês têm. Né? Eu sei que muitos aqui têm sido perseverantes em relação a essa devocional, esse estudo bíblico que a gente está fazendo. Eu sei que não é fácil ficar ouvindo teologia durante 1h30 todos os dias ou 4 vezes por semana. Não é fácil. Para alguns tem sido um prazer enorme, mas assim, não é fácil. Não é fácil, né? Para quem está ouvindo 1h30. E às vezes assim, você olha assim, você fala assim, poxa vida, só nessa semana a gente já fez mais de 8 horas de aula, né? Seguidas, consecutivas, né? De olhar para 5, 6 livros da Bíblia, do Novo Testamento, né? Numa tacada só, uma por dia, assim, é incrível, assim. E eu lembro que a gente começou essas devocionais quando eu estava na febre, né? Na febre batia 37 pessoas aqui nessa reunião, né? 37 pessoas assistindo, assim. Agora a gente vê tem 17, tem 13, né? Teve um dia que a gente fez com 8, mas não tem problema, né, pessoal? Eu acho que assim, a perseverança que a gente tem, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela perseverança de vocês, pela dedicação de vocês, porque isso é algo que me edifica. Algo que eu louvo ao Senhor por causa disso. E aí a gente fala entre as igrejas, né? Quando eu converso com outros pastores, eu falo com um brilho nos olhos. Puxa, pessoal, eu tenho um grupo na minha igreja que está estudando a Bíblia. Que está estudando mesmo, que está aprendendo, que está conhecendo mais da palavra, que está tirando dúvidas. Né? Isso é muito gostoso de ouvir e de falar. E eu queria também trazer esse encorajamento na vida de vocês, né? Que estão perseverando, que estão suportando as tribulações, que estão se dedicando ao ministério, à obra do Senhor, né? Apesar da gente estar preso em casa, nós estamos nos dedicando em oração, nos dedicando no comprometimento da palavra, né? E tudo isso é um encorajamento. A segunda parte, então, desse primeiro capítulo é a exortação que Paulo traz do versículo 5 em diante, que diz assim: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. Então Paulo começa aqui trazendo para os Tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica, que esse sofrimento, essa perseverança, ele tem essa... Deus considera isso digno de vocês serem membros e parte desse reino de Deus aqui na terra. Versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão pena e destruição eterna e a separação da presença do Senhor na majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado e seus santos e admirado todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui ele está falando o quê? Né? Que primeiro vem essa reflexão e essa dúvida, né? Poxa, por que eu vou passar por tribulações, por provações, por tempos difíceis, sendo que eu não fiz nada, né, de errado? Não era para você trazer essa tribulação para aquelas pessoas que fazem coisa errada, né? Na verdade, essa aqui é uma das explicações daquela pergunta: por que eu sofro? Por que eu passo por dificuldades?
O que eu fiz para merecer isso que as pessoas estão me fazendo, né? Então, todas essas coisas, na verdade, elas trazem essa ideia de que nós todos passamos por essas dificuldades o acidente, as dificuldades, o mal, ele cai sobre todos, sobre os maus e os bons. Mas a diferença que vai fazer em você buscar o Senhor e viver a sua fé em Cristo Jesus, não é agora, é mais tarde, quando Jesus Cristo voltar. E é por isso que o versículo 10, ele fala: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado e seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui Paulo está falando assim: hoje todo mundo sofre as mesmas coisas, sendo cristão ou não, todo mundo passa por isso. Mas vai ter um tempo onde, aí o versículo 9 começa a falar, eles sofrerão a pena. Então versículo 8 e 9, ele vai trazer essa ideia de que as pessoas sem Jesus vão ser punidas. E aí o versículo 10 em diante, principalmente o 10 em diante, ele vai falar que as pessoas que creram nele vão receber a graça de Deus e vai ser glorificado com os seus santos no Senhor. Né? Então, assim, vai ter o dia do julgamento. Quando Jesus voltar, a gente vai passar pelo julgamento. E aí que vai dividir, a gente vai entender direitinho, porque para onde cada um vai, né? A direção de Deus nesse sentido. E o versículo 11 e 12 é uma oração de Paulo. Paulo ora assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que, primeiro, Paulo ele ora para que façam dignos da sua vocação, com poder, e cumpra os bons propósitos. A primeira parte é: façam dignos da vocação com poder. Ou seja, aquele propósito que Deus colocou na sua vida, o chamado que Deus deu para você aqui na Terra, Deus quer dar esse poder sobre a sua vida para que você cumpra o seu propósito aqui na Terra. Essa é a primeira parte da oração. A segunda parte da oração é que você cumpra o propósito que procede da fé, né? Então, assim, primeiro ele vai te capacitar e depois ele vai te ajudar a cumprir com o propósito que você tem, procedente da fé que nós temos em Deus. Essa é a oração que Paulo faz por nós e talvez seja a oração que nós deveríamos fazer uns pelos outros. E finalmente o 12, ele diz assim: assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele termina falando que o nome de Jesus será glorificado através das nossas vidas, em tudo, e toda a nossa perseverança, toda a nossa resiliência em suportar as dificuldades, toda a nossa dedicação na obra do Senhor, na busca pela palavra, no crescimento espiritual, toda essa busca pela santificação, pela salvação, pela graça, em viver fluindo no Espírito Santo, manifestando o poder de testemunhar e sofrer pelo Evangelho, tudo isso vai ser direcionado como glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o todo merecedor da nossa dedicação e da nossa oração, né? Da nossa força e da nossa vida. Então essa é essa primeira parte que fala sobre o consolo que Paulo traz pela aflição da perseguição. E aí a gente entra no capítulo 2. O capítulo 2 ele vai falar sobre essa correção quanto aos erros proféticos, né? Proféticos em que sentido? Proféticos no sentido quando Paulo fala sobre o dia do Senhor. E aqui, segunda parte da segunda carta de Tessalonicenses, ele, que é o capítulo 2, ele vai trazer três partes. Uma parte que é sobre a crise, outra parte que é uma correção e uma outra parte que é um consolo pastoral. Então, dentro desse capítulo 2, a gente tem a primeira parte, que é o versículo 1 e 2,
que fala sobre a crise profética. E ele diz assim: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, lembrando que a reunião com ele é quando ele voltar a segunda vez, tá? Não é a reunião que a gente faz aqui no Zoom, ou a reunião do domingo de manhã da igreja, não. Tá falando da reunião de quando Jesus voltar e a gente encontrar com ele. A nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavra e quer por carta supostamente vinda a nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Né? Então a primeira parte aqui, Paulo está falando para a gente tomar cuidado para não ficar eufórico com as notícias extraordinárias de que o dia do Senhor está chegando. Né? Porque muitas vezes a gente vê uma situação, né? Por exemplo, eu lembro que quando deu a virada do milênio, sabe? Lembra do 1999 para o 2000? Aí o pessoal se prepara para o final do mundo, vai acabar o milênio, vai acabar o mundo e tal. E a gente já está 21 anos depois daquilo, né? Quem estava naquele tempo lembra do que eu estou falando, né? E aí a gente tem várias outras coisas, né? Aí dá o tsunami em Mianmar, a gente acha que o mundo está acabando. O terremoto no Haiti, a gente acha que está acabando. O surgimento da AIDS, daí a gente acha que está acabando. E aí vem a pandemia do coronavírus e a gente acha que o mundo está acabando, né? Então, assim, o que Paulo está falando aqui é assim: vocês não precisam ficar eufóricos, não precisam ficar preocupados, não precisa buscar mais a Deus quando você está achando que o mundo vai acabar. Por quê? Porque é o seguinte, né, pessoal? Você não vai conseguir se preparar para a chegada do Senhor Jesus. Por que você não vai conseguir? Porque ele vem como um ladrão. As pessoas não vão saber que hora que ele chega. Então eu falo para vocês, nós temos que estar sempre preparados. É exatamente isso, pessoal. A sã escatologia, né, o alerta que Paulo faz é esse. Pessoal, não importa as coisas que vai acontecer. Claro, tem algumas coisas que ele vai falar aqui que vai acontecer antes da volta de Jesus. Tem aqui, está escrito, é nítido. Só que assim, pessoal, não precisa ficar preocupado com a morte. Se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação, da dificuldade, né? Se é vontade dele. Você não tem nem a capacidade de resolver a sua própria morte. Ah não, Deus, não quero morrer semana que vem não, tá, por favor. Espera mais um tempinho aí que eu quero ver minhas filhas casarem. Se bem que eu não quero muito assim ver minhas filhas casarem. Eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero, sabe? Tem aquele negócio de pai que, ai meu Deus, não. Mas tudo bem. E aí eu penso, sabe, pessoal, que a gente não determina a hora, a gente não determina, quem determina é Deus, né? Então por que você vai ficar preocupado com isso, né? Já me falaram uma boa definição uma boa definição de ansiedade patológica, sabe qual que é? A ansiedade é sofrer duas vezes. Você sofre antes de acontecer e você sofre depois que acontece. Poxa vida, pra que você vai sofrer antes das coisas acontecerem? Ai meu Deus, quando acontecer, ai meu Deus, quando esse dia chegar, ai meu Deus, aí você já começa a sofrer e você já começa a perder a oportunidade de viver o presente porque você está preocupado com o futuro. Aí você chega no futuro, dá tudo errado e você sofre de novo. Você entendeu? Então, sofre uma vez só. Deixa eu te dar um conselho. Sofre uma vez só. E aproveita o teu presente hoje. Né? Aproveita a sua vida hoje. Aproveita. Sabe, tem gente que fala assim, ai meu Deus, quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer, ai meu Deus, eu não vou aguentar, não vou... Para de reclamar e de ficar ansioso com o futuro e aproveita com eles agora, né? Já que veio esse negócio na sua cabeça, já vai lá e já passa tempo com eles, você entende? Né? Então, de vez em quando, a minha mãe sabe disso, de vez em quando eu apareço lá, mãe, vou almoçar com você, daí a gente vai lá e almoça. Geralmente é porque bateu alguma ansiedade. Nossa, um dia eu posso perder minha mãe. Aí eu já vou lá e já almoço com ela na hora. Você entende? Ao invés de você ficar sofrendo com a preocupação do amanhã,
Viva bem o teu presente, sabe? Aproveite as oportunidades do seu presente para que você não fique sofrendo duas vezes, né? Então, eu estou falando tudo isso porque nós precisamos estar sempre preparados para a volta de Cristo. Eu não vou ficar alarmado quando Jesus Cristo voltar. Claro que eu vou ficar admirado, nossa, Jesus chegou, que legal. Mas assim, eu não vou falar assim, nossa, esqueci de me arrepender. Ai, deixa eu me ajoelhar para eu me arrepender. Não, eu vou estar sempre procurando o processo da salvação e da santificação. Né? Eu lembro que uma irmã da igreja perguntou para mim, ai pastor, as pessoas me perguntam se eu tenho certeza da salvação. Só essa pergunta, ela é terrível. Eu detesto essa pergunta. Tá? Você chega para alguém e fala assim, você tem certeza da sua salvação? Pessoal, ao mesmo tempo que você tem certeza, você não tem. Então essa pergunta, ela é uma pergunta que não tem resposta, você entende? Então eu detesto essa pergunta. Por quê? Porque quando você pergunta para alguém, você tem certeza da sua salvação? Porque, assim, nem a própria pessoa tem certeza da sua salvação. E ao mesmo tempo, pela fé, nós temos a certeza da nossa salvação. Então depende muito do ponto de vista e de como que a gente enxerga a salvação também. Então eu penso o seguinte, pessoal, se você crê no Senhor Jesus, se você tem buscado o Senhor Jesus todos os dias, se você tem lutado por uma vida santa, talvez você não seja um santo, talvez você ainda tenha algumas coisas para resolver, talvez você tenha alguns pecados e alguns vícios que ainda não conseguiu resolver, mas você está na busca por essa santidade, eu quero dizer para você que a sua salvação está garantida. Porque assim, se você pensar que o pré-requisito para a nossa salvação não é algo que a gente faça, mas é a nossa crença no nosso Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Todo aquele que confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor será salvo. Né? Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, então o que eu tenho que fazer para receber a salvação? Eu tenho que crer no Senhor Jesus. Você entende? Então, assim, eu creio no Senhor Jesus. Eu tenho lutado por uma vida de santidade. Eu sei do processo do modelamento que Deus está fazendo em mim. Estou tranquilo, então. Pode vir a hora que quiser. Jesus, pode voltar a hora que você quiser, Deus. Eu estou preparado. E eu quero, meu maior desejo, pessoal, meu maior desejo como pastor, é que toda a minha igreja, esteja vivendo nesse conceito de vida despreocupada com a volta do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo preocupada em viver uma vida de santidade e estar no processo da santificação e da salvação que Deus tem para cada um de nós. Eu não gostaria que na nossa igreja a gente tivesse pessoas paranoicas com medo da morte ou com medo da volta de Jesus. Mas que a gente tivesse esse coração de, Deus, a hora que você voltar, tô preparado, você entende? Sabe, pessoal, eu não sei se você já ouviu falar, mas no Japão, as pessoas andam com um kitzinho na mala. É um kit do Big One, é alguma coisa assim. É um kitzinho na bolsa de sobrevivência. Eles têm uma cápsula que purifica a água, eles têm um mapinha dos refúgios mais próximos de onde eles podem ir, de onde eles estiverem. Eles têm sei lá, um mantimentozinho para eles durarem mais. Por quê? Porque, assim, de uma certa maneira, o Japão, por ele ser aquela ilha que está numa fenda geológica, existe uma probabilidade de vir um terremoto muito grande, uma onda que vai cobrir o país inteiro, sei lá. Eles morrem de medo com isso. Mas o que eles fazem? Eles se preparam. Eles têm na bolsa, eles estão sempre preparados. Então, a hora que aparecer, eles estão meio que preparados, você entende? E aí eu penso, né, pessoal, tava falando para vocês outro dia, tava tocando o meu alarme de incêndio aqui no prédio. Se você treinar a saída e a fuga do incêndio, quando o incêndio chegar, você vai saber o que é para fazer, não é verdade? Pensa comigo, né? As escolas fazem treinamento de fuga de incêndio, né? Quando eles fazem o treinamento, hoje vai ser dia de treinamento. Aí eles tocam o alarme,
Aí as crianças fazem uma fila com calma e com organização. Eles vão saindo, sai todo mundo lá para fora do pátio. E quando sai todo mundo, saiu 100%, eles cronometram em quanto tempo que a escola inteira conseguiu sair. Esse treinamento, pessoal, é o que a gente está fazendo aqui na Devocional. É a nossa vida cristã. Nós estamos a vida inteira se preparando para a volta do Senhor Jesus. Nós estamos treinando a vida inteira para o dia do juízo. Nós estamos treinando a vida inteira para o dia que Jesus Cristo vai voltar e nós seremos arrebatados e vai vir um novo céu e nova terra e nós vamos viver a eternidade com o Senhor Jesus. Tudo isso aqui é treino. Nós estamos treinando a saída. Você entende? Nós estamos treinando a saída. Então a gente tem que estar sempre preparado. Então eu digo que esse texto de agora é a quinta vez que Paulo fala só nas duas cartas de Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele diz que ele faz um alerta aqui nesses versículos muito interessante. Ele fala assim: quer por profecia, quer por palavra, quer por suposta vinda de uma carta, ou seja, na verdade, quando ele fala sobre a profecia, ele fala de falsos profetas. Quando ele fala de palavras, ele fala sobre sermões e discursos feitos pelas pessoas. E quando ele fala de epístolas, ele fala de cartas que não foram mandadas por Paulo, mas que falam que foi Paulo que inventou, que escreveu. E o que eu resumo esses três alertas aqui em uma só nos nossos dias de hoje, que é a fake news. Isso aqui é a fake news, pessoal. A fake news é isso, é uma profecia falsa. A fake news é uma palavra, um discurso bonito que faz você viver uma paranoia de medo da morte. A fake news é uma carta que parece Paulo, mas não é, e que faz você viver o medo. E pessoal, lá em 1 João fala muito claro, né, pessoal? O perfeito amor lança fora todo medo. Você não precisa viver em medo, você precisa viver em temor ao Senhor, né? O medo não deveria fazer parte da vida do cristão. Claro que você tem que existe um medo saudável, né? Tenha medo de sair na rua, tenha medo de pegar Covid-19, né? Use as suas medidas profiláticas, não saia de casa, evite aglomerações, tudo isso a gente está fazendo. Né? Por quê? Por causa do medo. Mas o medo não pode dominar e guiar a sua vida. Você precisa deixar Deus, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus dominar a sua vida. E aí a segunda parte desse terceiro bloco aqui, do capítulo 2, é a correção apostólica do versículo 3 ao 12. E ele diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou objeto da adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade que poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas que tiveram prazer na injustiça. Então, Paulo está trazendo aqui uma correção apostólica, no sentido do que? Como que você sabe que vai chegar aos finais dos tempos? E aqui Paulo dá duas características de quando os finais dos tempos vão chegar. Primeiro, ele fala de uma coisa chamada apostasia. E o que é apostasia, pessoal? É o abandono da fé.
né? No sentido de que muitas pessoas vão abandonar a fé nesse tempo, e alguns comentários falam sobre o abandono da fé desse homem perverso. E aí a segunda coisa é esse tal desse homem perverso, que a Bíblia, a mensagem chama de caluniador, e que a Bíblia, da versão João Ferreira de Almeida, chama de homem da iniquidade, ou homem da transgressão. Esse aqui, pessoal, é o anticristo, né? Então, quem é o anticristo? Não é Satanás. O anticristo é aquele que faz a obra de Satanás aqui na Terra. E o anticristo é uma pessoa comum, como você e eu, né? E essa pessoa vai aparecer no mundo e ela vai se chamar de o próprio Deus. Ela vai entrar no santuário e vai achar que ela é o Deus e que todo mundo devia adorar esta pessoa, né? Só que o que acontece? Esse vai aparecer e Satanás vai entrar em ação através dele, e a ação de Satanás vai o quê? Pegar aqueles que estão perecendo. E aí, daqui a pouco a gente vai ver mais uma vez, mas assim, fica aqui meio que subentendido, mais uma vez, a doutrina da eleição, que alguns foram escolhidos para ser salvos e alguns foram escolhidos para perecerem no inferno, né? E aí que tem essa questão aqui, né? Lembra? E aí Deus está usando a força desse anticristo para resolver essa questão de quem vai viver a vida eterna e quem não vai. Agora eu vou voltar para o Velho Testamento para a gente poder pensar um pouquinho nos profetas menores e na história de Israel. Lembra que Israel, bem no finalzinho, antes do exílio, as palavras proféticas diziam que um pequeno chifre viria? O pequeno chifre era uma pessoa que ele estaria assolando, escravizando todo o povo, que seria a Babilônia. A Babilônia ia levar cativo, ia pegar o povo de Deus e ia escravizar o povo de Deus por 70 anos, né? Então, e de uma certa maneira, o povo foi escravizado por ele, e aí veio um outro camarada lá da Síria, que também não era do povo de Deus, mas ele, não sendo do povo de Deus, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Então, de uma certa maneira, Deus até usa as situações, o poder de Satanás, no sentido de que ele vai ajudar a separar o joio do trigo, né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente está vendo aqui que até Satanás está sendo usado para que a obra completa do Senhor Jesus se cumpra na salvação das pessoas que realmente creem no Senhor Jesus. Então, é aquela questão que eu trouxe para vocês quando a gente estava estudando o Evangelho e olhando para a vida do Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi uma pessoa que Jesus chamou para ser discípulo, Jesus confiou nele, mas o que aconteceu no final? Esse Judas traiu Jesus, no sentido de que ele entregou Jesus para ser crucificado. E até Judas, na sua obsessão por dinheiro, na sua falha moral, no seu erro de interpretação de que Jesus não era o Messias, ele foi, de uma maneira errada, usado por Deus para que se cumprisse com as promessas e para que a justiça de Deus fosse realizada, para que Jesus pudesse morrer numa cruz e salvar todos nós, né? Então, assim, a gente está vendo Paulo, ele está deixando um pouco mais claro essa questão da segunda vinda do dia do Senhor. Então, para o dia do Senhor, segundo Paulo, é necessário que a gente veja essa tal da apostasia e que o homem perverso, o filho da perdição ou o anticristo, apareça. Mas o versículo 8 diz bem claro, né, pessoal? Esse perverso, homem perverso aqui, homem do pecado, assim, ele não tem poder nenhum em comparação ao nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 8 diz que o Senhor o matará com o sopro da sua boca, né? Imagina, nem o pernilongo a gente consegue matar com o sopro da nossa boca, tem que bater nele, né? Mas imagina um bicho que Jesus faz assim, e aí o cara morre. Então é insignificante, pessoal. Tem gente que tem medo do diabo, tem gente que tem medo do anticristo, mas eu penso assim, pessoal, se você tivesse
Jesus Cristo, o Espírito Santo na sua vida e reconhecesse quem Ele é, você não ia ter medo de pessoas, você não ia ter medo de Satanás, do diabo, dos demônios, né? Às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu não quero ver o endemoniado, ai meu Deus, eu tenho medo, ai vai acontecer. Não, pessoal, você não tem que ter medo, né? Você tem que ter amor, amor pela pessoa que está sofrendo por conta daquele ataque opressor do inimigo sobre aquela vida. A gente tem que ter. A gente não tem medo quando a gente vê uma coisa dessas e a gente tem coragem de orar por essas pessoas porque por causa da sua convicção no Deus que habita em você. A palavra de Deus diz o quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Então, se maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, você tem que ter medo de quem, se Deus habita no seu coração? Se você tem o Deus criador dos céus e da terra, se você tem o Deus que tem o poder de julgar o mundo, por que que nós teríamos medo, né, de uma pessoa de carne e osso que está aqui na terra com intenções maléficas tentando atrapalhar as nossas vidas, né? A gente tem que ter medo e temor daquele que nos julga, daquele que pode nos condenar pro inferno, para a morte eterna. É desse que a gente tem que ter medo, né? É desse que a gente tem que ter tremor e temor, né? E o versículo 9 fala que esse enganador, ele vai realizar sinais e maravilhas enganadoras, né? Ele vai fazer coisas que talvez você fique assim admirado, assim, nossa, será que ele é o Jesus aqui na Terra, né? Então ele vai fazer milagres. Mas eu queria dizer uma coisa que eu aprendi com a tia Neuza Itioca, que ela dizia o seguinte, que o diabo não tem o poder de curar as pessoas. O diabo, ele consegue fazer uma coisa, ele consegue transferir a doença de uma pessoa para outra, né? Então, as pessoas que estão sob o domínio de Satanás, que não seguem o Senhor Jesus, que estão completamente longe de Deus, que não querem saber das coisas de Deus, essas pessoas estão sob o domínio de Satanás. E aí, segundo o pensamento da tia Neuza Itioca, né, ela diz o seguinte, que o Satanás ele não pode curar, mas ele pode transferir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Para mim, tá? Então, quem acredita no poder do João de Deus, aquele cara que foi preso, né? Aí você pensa assim, nossa, mas ele fazia sinais e maravilhas. Eu tenho uma tia que foi lá e falou assim, não, Joel, mas eu fui lá e fui curada. Eu falei, tá bom, tia, mas para onde foi? Eu perguntei para ela, para onde foi a tua doença? Ela falou, ele sumiu com essa doença. Não, essa doença foi para algum lugar. Para quem foi essa doença, você sabe? Ela falou, não. Então, eu também não sei, mas o que eu sei é que a doença foi para alguém. Então, o que acontece? Né? A ação do inimigo, ela é organizada. É claro que ela é organizada. Quando os fariseus chamaram Jesus de Beelzebul, né? E falou que ele estava expulsando os demônios por Beelzebul, Jesus falou, não, até os inimigos se organizam. Eles têm hierarquia, eles têm ordem, eles têm estratégias para acabar com as pessoas, né? Então, assim, se você cair na cilada do diabo, você também vai embora, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado para não achar que todo sinal e maravilha vem de Deus. E aí eu falo para vocês uma coisa que eu falei para vocês já alguma devocional atrás. Qualquer milagre que não aponte para Jesus como Senhor e Salvador não tem valor nenhum para mim. Eu queria que vocês guardassem isso, tá? Então, assim, qualquer milagre que acontece que não aponta para a graça e para o poder de Deus na vida das pessoas, para mim, não tem valor nenhum, né? Você pode ser curado do que for, pode ter feito cirurgia espiritual, pode ser o que for. Se essa cura, se esse milagre não aponta para Jesus, porque para nós cristãos, todos os milagres, eles apontam para um Deus verdadeiro e eterno, que abençoa e que ama as nossas vidas e que está fazendo de tudo para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e voltem para o caminho da salvação, né? Então, assim, para mim, qualquer milagre, pode ser o milagre mais extraordinário, que não aponte para Deus como Senhor e Salvador da minha vida, não tem, para mim não tem valor nenhum. Eu vou olhar e falar assim, tá, legal, tá bom, né?
vai entrar por um ouvido e vai sair para o outro. Mas quando uma pessoa fala assim, não, esse milagre aconteceu e depois disso eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus porque eu reconheci que Ele é o meu Deus, o Deus da minha vida. Ah, sim, aí sim. Aí você está falando a minha língua. Aí você está falando a minha língua, porque esse milagre tem valor, é palpável na palavra de Deus. Tá? E o versículo 11, Deus utiliza o Satanás como instrumento do seu juízo, assim como ele usa outras pessoas iníquas para cumprir com o propósito dele aqui na terra. A terceira parte, então, do capítulo 2, ele vai falar sobre o consolo pastoral. E aí ele traz, mais uma vez, a questão da eleição e da predestinação aqui nesse texto. Ele diz no versículo 13 e 14 o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados no Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então olha só, tá assim, pelo menos aqui tá super claro que Deus, ele desde o princípio ele escolheu essas pessoas para serem salvas. Então, assim, essa questão da escolha de Deus, que Deus escolheu alguns para ser salvo e alguns escolheu para ir para o inferno, geralmente a gente cai num dilema e num pensamento de assim, poxa, meu, esse Deus aí não é justo. Não é justo ele fazer isso, escolher alguns para morrer e alguns para ser salvo. Não é justo, né? A gente sempre cai nessa questão. Mas, poxa, pastor, por que Deus não salva todo mundo logo de uma vez? Não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que para você entender isso, um bom filme que pelo menos me ajuda bastante a entender essa questão é um filme chamado A Lista de Schindler, né? A Lista de Schindler é um filme da época nazista, né? E um dos alemães dessa era nazista, que era um comerciante muito rico, ele começou a comprar os judeus para salvar eles. Mas cá entre nós, todos os judeus que foram presos pela Alemanha nazista, eles iam morrer. Não é verdade? Todos eles iam morrer. Eles já estavam condenados. Mas esse tal desse Schindler, o que ele fez? Ele começou a pagar e comprar a salvação de algumas pessoas. E ele conseguiu comprar e pagar a vida de várias pessoas. Mas ele não é que ele não tinha todo o poder, mas porque a situação era essa, todos iriam morrer. Mas ele conseguiu pegar alguns para ser salvo. Então, de uma certa maneira, não é que Deus é ruim, que Deus não é poderoso para salvar todo mundo, mas olha só, por conta da iniquidade que entrou no mundo, todas as pessoas que nascem nesse mundo já têm pecado. E porque todas as pessoas já têm pecado, todas as pessoas estão com seus nomes escritos no livro da condenação à morte. E não é porque o Deus não é poderoso para salvar todo mundo, mas é porque a liberdade que Deus deu para cada um de nós em tomar as nossas próprias escolhas faz com que algumas, ou talvez a maioria das pessoas, não decidam por viver em Jesus Cristo. E não só pela obra de Deus, mas também pela decisão das pessoas de não virem para Jesus Cristo, é que numa visão eterna, né? No ponto de vista eterno de Deus, Deus ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porque Deus é eterno. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é eterno. Então ele enxerga tudo de uma vez. Então para Deus, ele já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas você não sabe. Eu não sei. Eu não sei nem sobre a minha vida. Né? Eu creio, eu tenho lutado por isso, mas eu não posso dar certeza absoluta nem para minha vida. Por que eu vou olhar para uma outra pessoa e falar assim, ixi, essa aí não tem a salvação não. Eu não tenho capacidade de fazer isso, porque dentro do nosso ponto de vista humano, a gente não consegue enxergar as coisas eternas de Deus. E é por isso que a gente olha para a doutrina da eleição e a gente acha que Deus é injusto. Ah, esse Deus aí devia ter salvado todo mundo. Por que ele vai salvar só alguns?
Ele vai salvar só alguns, não é por causa dele, é por causa de vocês, por causa de nós, por causa das pessoas que não optaram por restaurar o seu estado de pecaminosidade e de nome escrito no livro da condenação à morte e serem transportados para o reino do Filho do seu amado, do seu amor, para serem colocados no nome no livro da vida. É por isso que Deus sabe que alguns vão morrer e alguns vão viver, e nós não sabemos e achamos que esse Deus é injusto porque ele vai mandar umas pessoas para o inferno. Você entende? Fica um pouco mais claro para vocês, pessoal? Eu sei que se vocês tiverem dúvida, vocês sabem que vocês podem contar comigo e eu posso explicar isso tudo de novo para vocês. Mas eu quero que vocês entendam essas questões, por quê? Porque esses irmãos aqui, em Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, eles estavam tendo muitas dessas crises. Eles estavam tendo muito, é por isso que Paulo, do versículo 13 e 14, ele fala: ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele separou, aos olhos de Deus, ele separou aqueles que vão ser salvos daqueles que não vão ser salvos, porque Deus já sabe. Deus já sabe. Né? Não é porque ele tem poder, menos poder ou mais poder para salvar o mundo inteiro. Ele tem poder, mas ele deu a liberdade para cada um de vocês tomar suas próprias escolhas. Então, na visão de Deus, Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas aqui na Terra, a gente só sabe que existe um Deus poderosíssimo que ama muito as nossas vidas e que quer ver a gente com Ele para toda a eternidade. Mas que nós precisamos perseverar nessa busca por Deus. E aí o versículo 15, ele dá algumas exortações e alguns conselhos pastorais. Presta atenção, eu quero que vocês enxerguem isso como uma palavra que o pastor está dando para vocês. Primeiro, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Não vacile o pé de vocês sobre a rocha. Permaneçam firmes no Senhor Jesus e nas promessas que Ele tem para você. Não se abale com fake news, não se abale com as dificuldades desse mundo, não se abale com provocações feitas por pessoas que te perseguem, não se abalem por crises internas, ansiedades e medos que nós temos dentro de nós. Não se abale a fé de vocês. Fique firme na fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus. É um conselho pastoral que Paulo está dando para as pessoas. Segundo conselho, ele diz assim: apeguem-se às tradições que foram ensinadas por Jesus. Não é para você criar tradições na sua igreja. Aqui na minha igreja a liturgia tem que ser assim, na minha igreja as pessoas têm que sentar assim, na minha igreja as pessoas têm que... Não, pessoal, nas tradições que Jesus trouxe, as tradições das verdades absolutas. Busque a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Né? Viva aquilo que Paulo fala no Tessalonicenses, todas aquelas instruções finais. Ele fala: tenham a mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, orem sempre, não retribuam mal com mal, alegrem-se, deem graças em tudo, façam a vontade do Pai. Essas são as tradições que Jesus ensinou para nós. Vivam nessas tradições. E terceira e última coisa que ele fala é que Jesus te dê ânimo, que Jesus te fortaleça para fazer sempre o bem através de atos e palavras. Queridos, esse é um conselho pastoral. Né? Busque em Jesus o ânimo na sua vida. Busque em Jesus a força na sua vida, para que você possa fazer sempre o bem, para que você possa fazer o bem através de atos e de palavras. Não só de palavras e não só de atos. E aí você vai para Tiago e lê aquele texto, né? Que a fé sem obras é morta. O que adianta eu ter fé e não ter obras? Ou ter obras e não ter fé? Né? Então nós temos que ter essa perspectiva, esses 3 conselhos pastorais que Paulo dá para a sua igreja e que nós precisamos absorver para nós. Permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que foram ensinadas por Jesus. E em Jesus encontre ânimo, em Jesus fortaleça a sua vida.
E a quarta parte aqui no esboço, ele vai falar sobre a preocupação de Paulo pela igreja, e é um pedido de oração de Paulo no capítulo 3, do versículo 1 ao 15. E dentro desse versículo 1 ao 15, a gente tem duas divisões. Uma em relação à oração, que vai do versículo 1 ao 5, que diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Então a oração de Paulo é para que esse evangelho da salvação seja rapidamente propagado por todos os lugares, né? E aí eu penso que nós estamos fazendo um programa de Natal que vai proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Mas não adianta a gente proclamar o evangelho do Senhor Jesus e fazer uma programação linda, maravilhosa, se a gente não está orando por isso. Então nós temos que orar pelo nosso Natal, orar por esse evento que é uma ação da nossa igreja em proclamar o evangelho para as pessoas, e que nós possamos investir em oração para as pessoas. E aqui eu quero lembrar de um momento muito interessante que eu tive. Eu encontrei com um chinês chamado Irmão Yun, que escreveu um livro chamado O Homem do Céu. E esse camarada foi perseguido, né, na igreja chinesa, né, comunista. E ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi castigado, ele sofreu assim terrivelmente nas mãos dos inimigos do evangelho. E um dia ele estava numa reunião, numa conferência missionária, e aí uma pessoa chorando, ouvindo o testemunho dele, falou para ele assim: irmão Yun, o que o senhor quer que a gente ore pela sua vida e pela vida dos nossos irmãos lá na China? Ele falou assim: eu quero pedir para vocês orarem para nós permanecermos firmes. Aí o outro cara falou assim: você não quer que a gente ore para acabar com o ditador, para acabar com a ditadura, para acabar com a perseguição? Ele falou: não precisa orar para acabar com a perseguição e não precisa orar para acabar com o ditador, mas eu peço que vocês orem para que nós possamos permanecer firmes no evangelho e na fé que nós temos no Senhor Jesus. Sabe, pessoal, eu queria dizer para vocês, às vezes a gente acha que resolver o problema é simplesmente acabar com os causadores desses problemas na nossa vida. Mas eu acho que os maiores problemas das nossas vidas, eles estão aqui dentro. Eles estão aqui dentro, né? Não adianta você resolver os fatores externos se você ainda não resolveu o seu problema interno, né? Então, assim, se você tem um problema com uma pessoa, né? Esse problema que você tem com a pessoa é só um problema externo. Mas você tem um problema interno, que é dentro de você. Alguma coisa dentro de você está ainda com mágoa da pessoa. E essa mágoa, já falei para vocês, né? A mágoa é beber um copo de veneno e torcer para que o outro morra, né? Você bebe o copo de veneno e torce para o outro morrer. É só você que está se dando mal nessa história, né? Então, assim, não adianta resolver problema externo se você ainda não resolveu seus problemas internos. Resolva os seus problemas internos, que os problemas externos vão se resolver, né? E eu penso que, de uma certa maneira, Paulo, ele está pedindo para as pessoas: orem para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Ou seja, não são todos que têm essa fé no Senhor Jesus. Mas olha só, o versículo 5 define a oração de Paulo. Senhor, que o Senhor conduza o coração de vocês, ou seja, que o Espírito Santo, que Deus guie o coração, os problemas internos da nossa vida, de vocês em amor, e Deus e a perseverança em Cristo, né? A oração de Paulo, de uma certa maneira, não era para resolver simplesmente os problemas externos, mas resolver os problemas internos. Às vezes você pode estar vivendo num ambiente lindo e maravilhoso,
mas você não resolveu as coisas no seu coração. E eu digo para vocês, é mais fácil resolver os problemas externos do que resolver os problemas internos. É muito mais fácil, né? Resolver os problemas externos. Então essa o conceito de Deus, né? Para que a gente ore para a propagação da palavra e para sermos libertos dentro de nós mesmos e que Deus conduza o nosso coração em perseverança. A segunda parte do capítulo 3 vai falar sobre a relação em relação à vida indisciplinada. E ele diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Pessoal, irmão que vive ociosamente é uma forma linda e maravilhosa de chamar o preguiçoso, tá? O preguiçoso você tá com medo de falar que a pessoa é preguiçosa? Fala assim, irmãos que vivem ociosamente. Olha que lindo, né? Coisa bonita demais, né? Eu prefiro chamar de preguiçoso mesmo. Preguiçoso é pessoa que tem preguiça de estudar a palavra, preguiça de fazer a obra do Senhor. Preguiça, na verdade, pessoal, quando você estuda a preguiça, né? Tem uma pregação muito boa do pastor Ed René Kivitz sobre os 7 pecados capitais, e tem uma pregação que ele fala sobre a preguiça. E sabe que uma definição de preguiça é você colocar a sua vida no modo automático. Sabe o que é colocar a sua vida no modo automático? Você para de contemplar, você para de aproveitar, você aperta a sua vida e fala assim, vai, aconteça o que acontecer. Vou comer por comer, vou fazer por fazer, vou ir na igreja por ir, vou resolver isso por resolver. Isso é preguiça. Preguiça não é ficar sentado no sofá comendo pipoca e tomando guaraná e assistindo novelinha coreana. Isso não é preguiça. Preguiça é quando você deixa a sua vida levar por conta, e você põe o botão do automático e para de pensar, e para de refletir, e para de crescer, e para de fazer a obra do Senhor, e para porque você, toda hora, eu penso assim, né? A preguiça é a manifestação física da autocomiseração. Quando você começa a ter dó de você mesmo. Ai, coitado de mim, tô tão cansado. Ai, eu tenho que parar. Claro que você precisa parar. É claro que você precisa descansar. É claro que você precisa investir em você mesmo. Mas quando a autocomiseração patológica, ela transforma a sua vida numa vida ociosa patológica, sabe? A gente é tão preguiçoso, tão preguiçoso. Uma vez eu vi um menino, né? A gente falou assim, eu lembro que eu falei pra ele, você pode lavar a louça? Era bem pouquinho, mas você pode lavar a louça? Ah, posso sim. Ele puxou uma cadeira, sentou do lado da pia para lavar a louça sentado. Meu Deus do céu, olhei aquilo e falei, Jesus, nem lavar a louça o cara consegue fazer em pé, né? Então assim, pra brincar não, né? Pra brincar, vixi, aí vai, né? Aí faz de tudo, pula, dança, brinca, se joga, tal, assim, mas assim, pra trabalhar, não. Pra trabalhar dói. A autocomiseração faz com que essa pessoa viva essa ociosa. Então, o versículo 7 diz, pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, e nem comemos alguma coisa à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que todos nos tornássemos um modelo para ser imitado. Pessoal, olha o versículo 10. O versículo 10 é lindo. Ele diz assim, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Essa frase é muito legal, né? Se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Então, assim, eu queria colocar, né, fazer um cartaz dessa frase aqui em dia de churrasco, né? Porque em dia de churrasco, pessoal, tem 2, 3 pessoas trabalhando, ralando, do lado do fogo, se queimando, preto de carvão, cheio de gordura, espirrando um monte de coisa, suando que nem louco. E tem aquelas pessoas que estão lá sentadas na cadeira, tomando guaraná e falando, me dá uma picanha com gordura.
Eu tenho vontade de botar essa frase no dia do churrasco, né? Vai trabalhar, mano. Quem não trabalha também não come, né? Então, assim, mas tudo isso eu tô falando de brincadeira, mas eu penso, né, pessoal, que Paulo, ele tá trazendo uma palavra de exortação muito por conta de que Paulo sofreu ataques. Olha só, pessoal, deixa eu falar isso. Isso está nos comentários. Paulo sofria ataques de que ele comia de graça sem fazer nada pela igreja. E a igreja sustentava ele, dava comida para ele, para Silas e para Timóteo, sendo que esses três aí eram preguiçosos que não fazem nada além de ficar tagarelando as coisas de Deus. Você entende, pessoal? Às vezes a gente olha, né? Eu já vi gente falando assim, ai, que o pastor tem um carro melhor que o meu, ai, que aquele líder, não sei o que. Entendeu, pessoal? Eu acho que assim, é, Paulo, ele sofria esse ataque de dentro da igreja, quando algumas pessoas da igreja ficavam falando sobre Paulo, por que que ele comia comida boa, por que que ele vivia às vezes confortavelmente, tinha lugar, morava num lugar melhor que o meu, você entende? Só que assim, Paulo está falando isso. Se você trabalha, você é digno de receber aquilo que o seu salário, né? E quem não trabalha também não coma, mas se você trabalha, você tem direito de comer, não é verdade? Então eu penso que Paulo ele está rebatendo aqui um ataque das pessoas, né? Então assim, o versículo 11, ele vai dizer assim, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam intrometendo-se na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Ou seja, as pessoas ociosas, pessoas que não têm nada para fazer, começam a entrar nos comentários, e aqui eu vou dizer para vocês também, né? Andam se intrometendo na vida alheia é também uma frase bonita para chamar de fofoca, né? A fofoca é essa intromissão na vida alheia. Olha que bonito, né, pessoal? A Bíblia até ensina a gente trocar as palavras para deixar a coisa mais bonita, né? Numa reunião você não vai falar do o fofoqueiro, não. Vai falar assim, aqueles que ociosos, que se intrometem na vida alheia. Né, pessoal? Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Se você não consegue nem cuidar da tua vida, você vai ficar reclamando da vida dos outros, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado nas nossas vidas. Geralmente isso acontece com quem não está fazendo nada, né? Então, assim, procure, por isso que Paulo fala, procure ocupar-se em alguma coisa, em algum ministério, em alguma parte da igreja. Por isso que eu gosto de chamar as pessoas para trabalhar na igreja. Por quê? Porque uma pessoa que começa a trabalhar na igreja deixa de ficar ocioso e começa a aprender a viver uma vida cristã mais próxima de Deus. E outra, o serviço te dá uma noção de pertencimento, não é verdade? Quando você serve uma igreja, você se sente pertencente a essa igreja, não é verdade? E eu penso, né, pessoal, que é bonito ver isso, né? Quando uma pessoa começa a servir na igreja, ela fala assim, a minha igreja. E eu acho isso tão bonito, pessoal. Quando a pessoa começa a servir na igreja, a minha igreja, ela fala com boca cheia, né? A minha igreja, eu sirvo na minha igreja, né? Então, o serviço traz esse nível de comprometimento também, né? Então, versículo 13, ele diz assim, quanto a vocês, irmãos, e aqui vem os conselhos de Paulo, né? Nunca se cansem de fazer o bem. Versículo 14, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que não se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção deles como irmão. E aí eu penso o seguinte, né, pessoal? Quem não quer obedecer a palavra de Deus, eu aconselho você também. Não precisa andar com essa pessoa, né? Não precisa andar com essa pessoa. Talvez você perca um amigo, mas você não perde a sua fé. Você entende, pessoal? Mas também não é para tratar ele como inimigo, mas tratar ele como um amigo, um irmão, e tentar aconselhar essa pessoa a voltar para os caminhos do Senhor, orar por essa pessoa para que ele volte
para os caminhos do Senhor. Então é uma direção, é uma direção pastoral que Paulo está dando para as pessoas. Ó, marque, essas pessoas que não querem seguir o evangelho, marque elas e fala assim, olha, eu não quero mais andar com essa pessoa. É claro que você não vai evitar essa pessoa quando ela te procurar, não. Eu acho que você, como irmão, tem que estar sempre disposto a querer estar, ajudar essa pessoa. Mas você não precisa andar com essa pessoa todo dia. Você não precisa almoçar com ela todos os dias, você entende? Você pode viver em amor sem a intimidade. Eu amo essa pessoa, mas eu não quero andar com ela todos os dias. Por quê? Porque, de uma certa maneira, eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu falei para ela assim, quando eu for para São Paulo, eu quero conhecer os seus amigos, marca um dia que eu quero sair com os seus amigos. Ela falou, para que você quer sair com meus amigos? Aí eu falei para ela, diga-me com quem andas que eu digo quem tu és. Né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente acaba se parecendo muito com o rol de amigos de pessoas que a gente costuma andar, né? Então, acho importante a gente ter essa noção também nas nossas vidas. Vou dizer uma outra coisa para vocês, pessoal, tá? Isso é uma coisa minha. A gente gosta de andar com pessoas, mas eu digo para vocês, quanto mais líder você é, mais solitário você fica. É estranho dizer isso, pessoal, é estranho dizer isso, mas assim, quanto mais líder você é, mais sozinho você fica, né? Porque de uma certa maneira tem coisas que a gente não consegue compartilhar com todo mundo. E aí a gente acaba criando não é um distanciamento, mas é uma posição de liderança mesmo. A posição de liderança ela é meio solitária. Isso não significa que o líder tem que ficar longe das pessoas. Eu não. Eu detesto o pastor que só aparece no domingo e que fica só conhece as pessoas de domingo de manhã. Eu quero ser um pastor presente na vida das pessoas, que conversa com as pessoas, que anda com as pessoas, que sai para comer com as pessoas. Mas assim, de uma certa maneira, existe a solitude da liderança, que o líder ele acaba, de uma certa maneira, dentro do seu comprometimento, ele acaba se isolando e ficando meio sozinho, né? Mas não fiquem preocupados com o pastor Joel não, tá, pessoal? Isso é normal, todo líder passa por isso, né? Então é isso, e ele fala assim, versículo 14, se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, já falei, marquem-no, né? E o versículo 5, chamem com o irmão. E para terminar, ele traz a bênção do versículo 16, o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todo tempo, em todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, o qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém e amém. E eu acabei faltando 2 minutos para dar 11h30. Graças a Deus. Graças a Deus, né, pessoal? Pessoal, tá sendo uma jornada incrível. Eu sempre digo, né, que quando você ensina, você é o que mais aprende. Né? Toda vez que eu preparo alguma coisa para dar para vocês, no fundo, eu sou o que mais aprendo. Porque se eu não aprender, eu vou passar o que para vocês, né? Então eu acabo aprendendo e essa semana está sendo incrível. Extremamente cansativa, mas incrível. Deus tem abençoado muito a minha vida. Espero que vocês também sejam abençoadas com isso, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor e vamos terminar porque já está no horário. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, pela tua palavra. Muito obrigado por essa carta aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, que nos ajudam tanto a focar na vida cristã, a viver conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa aqui que está perseverando nessas devocionais, que estão se esforçando em conhecer mais da tua palavra, que tem se dedicado ao estudo, a adquirir o conhecimento da tua palavra. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos alargue, para que o Senhor nos estique, para que possamos armazenar mais informações importantes que vêm do Senhor, que são tão preciosas para as nossas vidas. Deus, abençoa a vida de cada um aqui, das pessoas que estão ouvindo essa devocional, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja guiando, que o Senhor esteja animando a vida de cada um aqui para sempre buscarmos do Senhor
em nossas vidas e vivermos conforme a tua vontade e o teu querer. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Amanhã a gente vai estar começando e finalizando a primeira carta de Timóteo, né? E a gente vai começar a carta de Timóteo, mas a primeira carta de Timóteo ela termina no domingo. E aí na segunda-feira a gente já entra na segunda carta de Timóteo. Terça-feira seria Tito e Filemon. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Tito e Filemon na quarta-feira, que seria o primeiro dia de Hebreus. Como vai ter 2 dias de Hebreus, eu dou a introdução de Hebreus, eu vou trocar o dia para a gente poder alcançar mais livros, tá bom? Mas eu não vou fazer semana que vem todos os dias não, pessoal. É muito cansativo, é desgastante demais aqui para mim, né? Então, assim, eu vou fazer o seguinte, então, ó, amanhã a gente faz 1 Timóteo, a segunda parte do Timóteo você vai fazer sozinho no domingo, segunda-feira a gente entra em 2 Timóteo, na quarta-feira a gente faz Tito e Filemon, e aí a gente começa a nossa correria para a gente estar fazendo os nossos estudos, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Tenham uma ótima sexta-feira e a gente se vê amanhã na primeira carta de Timóteo, tá bom? E a gente se vê amanhã no sábado, tá bom? Deus abençoe, pessoal, tenham um ótimo dia e para quem se vê comigo todo dia, a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal, Deus abençoe.